Marinei, que no inverno, né, as temperaturas ficam mais baixas e a gente tende a ficar em ambientes mais fechados ou colocarem, né, mais roupas para se proteger, enfim. Essa exposição, assim, nesse tempo, acontece mais de ter esses vírus, bactérias, porque a gente se preocupa tanto com o calor, como você acabou de dizer ainda há pouco, no verão, de se cuidar. Mas no inverno, talvez a gente não cuida tanto. Como é que é isso? Acontece o seguinte, né? Por estar com o corpo coberto, como diz o Rafael, né? Que essa época a gente fica bem vestido e tudo, muitas coisas passam desapercebidas ou até a gente não se preocupa com elas porque está escondendo. Mas muitos problemas de pele, eles aparecem e são agravados no inverno. Porque a pele, ela é interface, né? É o órgão de comunicação do nosso corpo com o meio ambiente. Então, ela é como se fosse um embrulho do nosso corpo e ela está sujeita a todas as mudanças do tempo, do meio que a gente vive. Então, no inverno, nós temos muitos problemas que são consequência das alterações climáticas e até alguns desse excesso de roupa mesmo, que às vezes as pessoas colocam durante o inverno. E quais são essas doenças? Olha só, a gente tem algumas doenças como, por exemplo, as dermatites alérgicas de contato, as dermatites atópicas. Esse tipo de dermatite tende a piorar agora no inverno. Porque durante o inverno, qual é a principal modificação que ocorre na pele? A pele tende a ressecar. Durante o verão, a pele ela tem uma produção das glândulas sebáceas um pouco mais assim, exacerbada, um pouco mais com maior quantidade, e chega no inverno, a produção do suor diminui. Essa produção das glândulas sebáceas, ela aumenta um pouco mais ainda no inverno, para tentar compensar essa diminuição do trabalho das glândulas do suor. Então, nós temos algumas dermatites que são em consequência disso. Por exemplo, a dermatite seborreica. O que é a dermatite seborreica? A dermatite seborreica é uma irritação que acontece na pele, mais frequentemente na face e no couro cabeludo, que vem com uma descamação. Às vezes vem com uma vermelhidão, uma descamação e coceira. Às vezes as pessoas pensam, nossa, a pele está muito ressecada e passa um hidratante em cima daquela descamação. Só que aquela descamação é um processo inflamatório em consequência do óleo que está sendo produzido. E se você coloca um hidratante que não é adequado, vai piorar esse problema. Então, a dermatite seborreica é um dos problemas que pioram agora nessa época de inverno. A dermatite atópica, que é em consequência do ressecamento da pele, na verdade não é em consequência do ressecamento, mas o ressecamento vem a piorar a dermatite atópica, também tende a se agravar agora no inverno. A dermatite atópica é uma alteração da pele. Normalmente a pessoa já nasce com esse problema e ela tende a reagir alergicamente na pele a várias coisas. A gente costuma fazer uma comparação assim, para que as pessoas entendam melhor, que a dermatite atópica é o equivalente da bronquite na pele. A bronquite, assim, a criança não nasce e à medida que vai crescendo começa a ter as crises de bronquite. Então, esse estado alérgico da pessoa pode se manifestar em 3 órgãos principais, que são o pulmão, levando a bronquite, o nariz, levando a rinite, e a pele levando a dermatite atópica. Só que a dermatite atópica, ela tem várias formas de se manifestar. E ela necessita, assim, para sua melhora, que a pele esteja hidratada, que ela não seja exposta a agentes agressores. E nessa época do inverno, ela tende a piorar. É uma característica desse problema, certo? E dentro da sua gama variada de manifestações, ela pode estar piorando. Desde umas manchinhas brancas, que as pessoas falam, isso é mancha de verme, que às vezes dá no rosto da pessoa que não tem nada a ver com mancha de verme, até um eczema generalizado. Também é um outro problema que pode piorar nessa época do inverno. Algumas micoses. A micose dá só no verão. Não. Às vezes chega agora no inverno, a pessoa se agasalha demais, diminui a frequência dos banhos, a pele fica um pouco mais gordurosa, favorece a instalação de algumas micoses também. Calçados fechados, muito tempo com calçado fechado. E às vezes a pessoa tem uma transpiração um pouco aumentada naturalmente, é uma característica da pessoa, favorece o aparecimento das micoses também. Agora, então, doutora, assim, temos muitos problemas. Abordando essa questão do sabonete que a senhora falou, de tomar banho, né? Eu queria fazer uma pergunta com relação à questão, se a pessoa, principalmente no inverno, esfrega muito a pele, toma banho 2, 3 vezes por dia, passa sabonete ali toda hora,
isso prejudica a pele, essa questão do contato do sabonete de forma excessiva na pele, 1, 2, 3 vezes por dia? Sem dúvida nenhuma, é extremamente prejudicial, certo? A nossa pele, nós temos uma camada de gordura que a gente chama de manto lipídico. Esse manto lipídico, que é essa camada de gordura natural da pele, ela existe para nos proteger. Se você retira esse manto lipídico, se você retira excessivamente essa gordura da pele, você vai ter problemas em consequência disso daí. E o sabonete retira? Sim, o sabonete retira, porque o sabonete, para ter aquela característica de sabonete, de fazer espuma, de deslizar, toda aquela coisa agradável do sabonete na pele da gente, ele tem uma característica que é o pH, exatamente o oposto do pH da pele. pH é um estado de equilíbrio da pele, certo? Então, ele é o oposto da pele. Nós temos um pH ácido na nossa pele e o sabonete, eles têm um pH alcalino. Então, eles são extremamente agressivos. E a química dos sabonetes é uma química muito complexa. São várias substâncias para chegar naquele sabonete que a gente usa todos os dias, né? E eles são extremamente agressivos. Eles desengorduram. É como um sabão que lava uma roupa, que é capaz de tirar os resíduos de uma roupa suja, de um terreno sujo, de um chão sujo, o sabonete vai tirar da nossa pele. Só que muitas vezes ele tira além do que precisa, certo? E o excesso de banho, o banho demorado, a água quente. Principalmente também a água quente. A água quente vai ser extremamente prejudicial. Existem situações em que as pessoas chegam com a pele como se fosse assim, aquelas imagens do Nordeste em época de seca, toda quebrada, toda com aspecto craquelê. Isso, a água quente? Isso em consequência do excesso de banho, do excesso do uso do sabonete e da água muito quente. É muito frequente. E agora, o que é então, por exemplo, para a pessoa que gosta de tomar mais de um banho por dia, né, como o Rafa lembrou bem, tem gente que toma 3, 4 banhos por dia. Quais são as orientações para essa pessoa? Diminuir o número de banhos. Né? Não deve tomar tanto banho assim. Algumas pessoas sofrem... Isso no inverno? Mesmo no verão, não há por que você tomar tantos banhos assim. A não ser uma pessoa que trabalhe numa carvoaria, por exemplo, mas mesmo assim ele não vai ter tempo de ficar se lavando o dia inteiro, né? Não, a nossa pele não está preparada para tomar vários banhos por dia. É claro, não vamos fazer apologia do não banho, não é bem assim não. Existem algumas pessoas que sofrem com um problema chamado bromidrose, que é o suor que tem aquele odor. E isso às vezes deixa a pessoa bastante constrangida e faz com que ela fique se lavando várias vezes durante o dia. Numa situação dessa, que a pessoa queira se sinta incomodada, o que a gente recomenda é que o uso do sabonete seja limitado às áreas que podem dar mau cheiro. Então, muitas vezes eu oriento assim meus pacientes, mas eu não consigo tomar um banho só por dia. Você vai tomar mais de um banho, mas o sabonete somente aonde pode dar mau cheiro, certo? Porque se você ficar passando sabonete no seu corpo o tempo inteiro, consequência, a sua pele vai estiar e vai pedir socorro. Então, o ideal é geralmente 2 banhos ao dia e os 2 banhos com sabonete ou como que funciona? Olha, o ideal, né, de falar 2 banhos, depende de onde você está, depende da sua atividade física durante o dia, o que você fez durante o dia. Na verdade, se é 1 ou 2 banhos, vai depender do seu dia a dia, certo? Mas o ideal é que você seja econômico com o sabonete. De preferência, usar um sabonete infantil, porque os sabonetes infantis, eles têm uma química mais suave, certo? Então, eles vão agredir um pouco menos a sua pele. Mas não é porque você vai usar um sabonete infantil também que você vai ficar se esfregando, se esfregando, se esfregando. O que acontece é que o banho é uma atividade prazerosa, né? Nessa época de inverno, você ainda dentro daquele chuveiro quentinho, você não quer sair dali. E você vai ficar fazendo o quê? Passando sabonete, passando bucha, e a sua pele vai começar a desidratar, a ressecar, e ela começa a queixar-se depois. E a primeira modificação que ela apresenta, que ela vai te demonstrar, é a perda do brilho. Então, fica aquela pele opaca. E logo a seguir, ela começa a coçar. Você começa com coceiras. É o pedido de socorro da sua pele. Agora, e com relação à hidratação? Porque no inverno a gente precisa hidratar mais? Sim, a gente precisa hidratar mais porque a umidade relativa do ar ela diminui no inverno, então, consequentemente, a gente perde mais umidade na nossa pele, a pele tende a ficar mais ressecada. Então, o ideal é que nessa época do ano,
os hidratantes sejam usados de uma forma um pouco mais generosa, para quem tem pele seca e para quem tem pele oleosa com um pouco mais de parcimônia. Mas o fato de ter pele oleosa não quer dizer que a pele esteja hidratada, que não precise de hidratação. Precisa de hidratação também, só que tem que ser um hidratante adequado. Porque se você exagerar, usar um hidratante que não é apropriado, principalmente no rosto, você corre o risco de desenvolver alguns problemas em consequência de um hidratante oleoso na pele. Você vai desenvolver cravos, espinhas, às vezes por excesso de hidratação. Agora, como que eu percebo a minha pele? Se ela é oleosa, se ela é seca, como é que eu faço isso? Então, assim, olha só, as pessoas que têm a pele oleosa, normalmente é muito fácil de perceber, porque é aquela pele que está sempre brilhando, que as pessoas se sentem extremamente incomodadas. No corpo, as pessoas têm, assim, não vem às vezes com tanta clareza isso. Aquelas pessoas que têm tendência à acne, que têm a pele muito oleosa, elas podem apresentar uma oleosidade excessiva no corpo, no tronco, no peito, nas costas, né? Que dá até às vezes um odor assim, de alguma coisa, a gente fala que é um cheiro de sebo, um cheiro de gordura, certo? Mas isso não é tão frequente assim. Mas no rosto a gente consegue diferenciar um pouco mais isso, é porque talvez o rosto esteja mais exposto. A maioria das pessoas no corpo tem uma pele com tendência normal ou uma grande parcela da população uma pele ressecada. Então a pele ressecada é aquela pele que está sem brilho, que esfarela, certo? Que você tem a sensação que está esticando e que muitas vezes ela coça. Agora, quando a gente fala em rosto, fica um pouco mais fácil de você observar isso daí. A gente tem pessoas com pele oleosas, que são aquelas peles que ficam brilhando muito excessivamente, com tendência à acne, à formação de cravos, que não toleram muitos cremes. Você passa uma maquiagem, a maquiagem tende a não ficar, permanecer no lugar, escorre a maquiagem. A gente tem as peles secas, que são aquelas peles que a pessoa tem a sensação que está esticando, e a grande maioria das pessoas tem um misto disso daí. Porque falar que a pessoa tem a pele totalmente seca ou totalmente oleosa, às vezes é um pouco perigoso. A gente tem áreas da pele de maior oleosidade, tem áreas de maior ressecamento. E dentro desse espectro de que vai de oleoso a seco, a gente tem as peles sensíveis, a gente tem as peles mais resistentes, a gente tem as peles com problemas. Então, assim, falar em tipo de pele, a gente abre um leque de explicação muito grande. Então, a gente tem que perceber, a pele oleosa é aquela pele que está brilhando. E muitas vezes você tem, assim, uma região, a região central da face. Ou seja, eu posso ter a pele seca e a pele oleosa. E a pele oleosa ao mesmo tempo, certo? Então, depende da observação. Aquela pele que tem a sensação que está esticando, que está esfarelando, provavelmente é uma pele ressecada. Vamos ver se não é na área de oleosidade, que é a região central. Pode ser uma dermatite. Certo? Ok. Como selecionar os protetores? Porque realmente são muitos, né? Que protetor a senhora indica? Ou qual é a fórmula que a pessoa deve ter uma certa atenção na hora de escolher? Isso é importante, né? Porque ela fala, eu estou sempre usando protetor solar. No inverno é importante também usar protetor solar, né? Que às vezes as pessoas pensam, não, tem que usar só no verão, porque o verão que tem alta incidência do sol. Mas acontece que no inverno, a gente às vezes fica mais tempo no sol, porque a gente aguenta ficar mais tempo no sol. Então a gente está sujeito aos malefícios do mesmo jeito que no verão. Às vezes até um pouquinho mais, que chega no verão você não consegue ficar no sol, você acaba se protegendo. Agora no inverno você vai ficando. E como escolher o protetor solar, né? Bom, e hoje em dia nós temos, assim, vários protetores no comércio, graças a Deus, temos de excelente qualidade. A questão custo ainda é um problema no Brasil, ainda são produtos caros, deveriam ser mais acessíveis, né? Mas como escolher o protetor adequado? Depende da situação que você está vivendo no dia a dia. É uma situação de exposição muito exagerada ao sol? Você toma muito sol ou não? Você passa esporadicamente pelo sol? Você tem uma pele mais oleosa? Você tem uma pele mais ressecada? Então, você vai escolher baseado nisso. Se você tem uma exposição muito prolongada ao sol, você é um trabalhador que está no sol o dia inteiro, você é um vendedor de praia que vende refrigerante, vende picolé na praia, ou então você é um trabalhador rural, você tá exposto o tempo inteiro ao sol. Você tem que usar um protetor solar que tenha um fator de proteção um pouco mais elevado, a partir de 30, certo? E esse protetor tem que ter uma alta aderência, ele tem que permanecer na sua pele. E ele tem que ser reaplicado, certo? Agora, se você tem uma exposição esporádica, aquela exposição que você trabalha dentro de um ambiente fechado, que você sai na hora do almoço, você sai uma vezinha à tarde, você pode usar um protetor solar com fator de proteção em torno de 30, mas pode cair um pouquinho aí para 20, certo? E não precisa ser um tão pesado, um tão
tão aderente à sua pele assim. Se você pratica uma atividade esportiva, uma atividade física no sol, esse protetor solar tem que ser específico também para essa situação. E a gente tem os protetores em diferentes apresentações. A gente tem em fluido, em gel, em creme, loção cremosa. Então, isso vai depender de como você sente a sua pele. Se a sua pele é uma pele com tendência à oleosidade, com tendência à formação de cravos, à formação de espinhas, ou é aquela pele que fica brilhando muito, né? Às vezes você não tem cravo, não tem espinha, mas é aquela pele que está o tempo inteiro com aquele brilho que às vezes incomoda. Se você comprar um protetor que seja em creme ou loção cremosa, a sua pele vai ficar mais oleosa ainda. E algumas vezes, a partir desse uso constante do protetor, formar cravos e formar espinhas. Então, pessoas que têm a pele com tendência oleosa, preferência os protetores em loções fluídas, em gel creme. As pessoas que têm uma pele normal ou com tendência a ressecamento, já pode optar por um creme. E o fator de proteção? O fator de proteção, para ter uma certa segurança, em torno de 30. E o mais importante, ou tão importante quanto, né? É como usar o protetor solar. O protetor solar tem que ser usado antes da exposição ao sol, você tem que pelo menos de 15, 20 minutos, meia hora antes se expor ao sol e numa quantidade que não pode ser econômica. Então, se você passar uma camada muito fina, você não vai estar se protegendo o suficiente. Você não vai estar atingindo aquele fator de proteção. E o protetor tem que ser reaplicado. Ele tem que ser reaplicado. Depende da sua situação. No dia a dia, se você está dentro do consultório, dentro do escritório, num ambiente fechado, ele pode ser repetido a cada 4 horas. Agora, se você está na praia, na piscina, ou então fazendo uma atividade que você transpire muito, essa repetição da aplicação tem que ser feita em torno de 1 a 2 horas. Agora, o pessoal também falou de água e alimentação. É importante também? Claro que é importante, né? A gente tem que hidratar de dentro para fora o nosso organismo. A pele é um órgão que faz parte do nosso organismo como um todo, né? E, na verdade, a maioria dos hidratantes, eles vão segurar a água que a gente ingere na pele. Então, é importantíssimo, realmente, tem que aumentar a ingesta de água, tem que tomar bastante líquido, bastante água durante o dia. Isso é muito importante mesmo. Agora, né? doutora, uma participação nossa aqui. A Leonice está dizendo que quando ela usa detergentes e outros produtos, que geralmente a mão dela fica muito ressecada e até fere. Ela falou que já passou por alguns médicos e pede alguma sugestão de produtos que de repente ela possa utilizar. No caso, para combater, né? Provavelmente o que acontece é que ela deve ter uma dermatite de contato aos detergentes. E é muito comum, a gente fala que é a dermatite das donas de casa, né? Ou pessoas que lidam muito com água, que lidam muito com detergente. Com o uso constante, com o uso frequente, algumas pessoas podem desenvolver alergia, né? E a alergia, ela funciona, eu costumo fazer uma comparação bastante interessante. Ela funciona como um copo que está debaixo de uma torneira que está pingando. Vai pingando, vai pingando, vai pingando, um dia esse copo vai encher. A partir desse momento, qualquer gotinha vai transbordar. E o nosso organismo é assim. A pessoa que é alérgica funciona desse jeito. Então, às vezes a pessoa lida durante vários anos com sabão, com detergente, não tem problema nenhum. Mas de uma hora para outra, ela passa a se tornar extremamente sensível, ela não consegue mais lidar. Vai levando a um ressecamento exagerado e se ela insiste com esse uso, começa a rachar, a machucar. O único recurso nesse caso é não lidar com o produto. A gente não tem como ir lá virar o copo do nosso organismo para começar tudo novamente, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Não pode ter contato. É a única forma de você se prevenir desse problema. É claro que você precisa usar cremes hidratantes na sua pele, de preferência hidratantes que sejam bastante conhecidos, hidratantes de marcas que sejam marcas conhecidas, porque essas marcas mais conhecidas têm um controle de qualidade mais rigoroso, certo? O hidratante vai ser importante? Vai, mas não vai adiantar sozinho. Você tem que evitar o contato com o detergente, usando luvas apropriadas para exercer essa atividade e muitas vezes precisa do auxílio de algum medicamento, um auxílio do médico. Não existe uma fórmula milagrosa que você vai usar, olha, agora você vai poder, daqui para frente, lidar com todos os detergentes e sua mão vai ficar boa. Não, tem que evitar o contato. Ótimo, doutor. Pois é, conversa passa rápido, a gente tem uma série de dúvidas, né? A gente fala de cuidados, né? A gente se interessa bastante, porque quem não quer se cuidar, não é verdade? Marinei, muito obrigada pela sua presença aqui. Se você mandou doutor. A sua pergunta e a gente não respondeu, a gente vai encaminhar para a Marinei, né, para ela responder a você. Obrigada, viu? Obrigada eu.